frio está indo embora, daqui a pouco volta ao calor, amanhã já deverá voltar ao calor. Hoje foi um pouco friozinho, mas o sol apareceu, né? Ontem estava faltando o componente solar, né? Hoje apareceu o sol. Dentro disso que nós estamos vendo, falando aí sobre a questão do minimalismo, né? A corrente que motiva a legislação que nós já vimos também é privativa da União, como prevê o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, né? É interessante que nós tenhamos essa ideia de que só quem pode legislar na matéria penal é a União, né? O Estado não pode, o município não pode. Tivemos várias leis já que foram declaradas inconstitucionais pela Lei 9.868 de 99, né? Em função exatamente de serem matérias penais, e somente a União, está lá no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, somente a União é que pode legislar sobre matéria penal. Então isso é importante, que tenha esse entendimento, e a matéria penal ela tem que ser conduzida na forma como está no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, né? Então, sempre tem que ter uma lei. Então, não há crime sem lei anterior que o defina, né? Então, é importante o que prevê o artigo 39, artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Então, vamos lá, vamos fazer a pesquisa. Como eu disse, o artigo 52 da Lei 9394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o artigo 207 da Constituição Federal, traz que é o ensino superior, aquele está lá no artigo 43 e seguintes da Lei 9394 de 96, que o ensino superior é isso, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então vamos fomentar a pesquisa aí já, buscando aí, né, essa questão aí da lei do artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, e também o artigo 22, inciso 1º também da Constituição Federal, a competência para legislar na matéria penal, né? Então, nós temos três correntes aí, a corrente lei e ordem, onde as pessoas realmente têm um sistema muito duro, dura lex et lex mesmo, né? Então a pessoa fica presa lá na questão, 15 anos, por exemplo, de condenação, a pessoa vai ficar 15 anos aí numa cela, né? Enxergando aí o sol apenas pela janela, né? Já outra é abolicionista, aquela que não tem pena, né? Por outros meios, outras obrigações impostas ao cidadão que praticou um crime, né? O crime, ou praticou uma ação ou omissão típica, antijurídica e culpável, como prevê o Decreto-Lei 3.914 de 41, né? Então veja que nós temos aí essa questão do crime, ela pode ser moldada de três formas, ou pelo critério da lei e da ordem, né? Ou pela corrente do abolicionismo, ou como é no Brasil, pelo minimalismo, onde há benefícios, né? Muitos benefícios aí, inclusive no entendimento de muita gente, a liberdade condicional do artigo 83 do Decreto-Lei 2.848 de 40, né? Que é o Código Penal, né? Temos aí o cumprimento de pena diversa da prisão do artigo 318 do Decreto-Lei 3689 de 41, que é o Código de Processo Penal, né? Então temos várias formas aí de liberdades, ou seja, direitos que os presos têm em função exatamente dessa característica da nossa legislação tributária, que é a opção pelo minimalismo. Então não é lei e ordem, não é abolicionista, fica no meio ali, é minimalista, né? Corrente minimalista do direito penal, né? Então vamos estudar aí Enrico Ferri, vamos estudar Raffaele, aquele italiano lá, o outro Lombroso, né? Cesare Lombroso, né? Então é importante que nós tenhamos a ideia aí do que é esse minimalismo, como é que se compõe esse minimalismo, por que tem que dar essas oportunidades, né? Progressão de regime, nós veremos hoje, né? E a progressão do regime é exatamente uma dessas regalias, para muita gente é regalia, é um dos benefícios, né, que o preso tem, ou reeducando, né? Reeducando, não, o preso é meio estranho, mas ainda tem a legislação presa, não está errado ainda falar nessa expressão, o preso, né? Na verdade é o reeducando, né? Porque a função da pena é reeducar, ressocializar e reintegrar essa pessoa à sociedade, reintegrar
na forma do artigo 25 da Lei 7.210 de 84. Então veja que o processo penal ele tem 3 fases distintas, né? A primeira fase é a fase de cognição, de conhecimento, onde se busca verificar realmente se aqueles indícios lá do artigo 239 do Decreto-Lei 3689 de 41, os indícios são verdadeiros ou não, né? Tem indícios de materialidade, indícios de autoria, que vão exatamente motivar as ações penais, né? A ação penal lá do artigo 24 do Código de Processo Penal, ou do artigo 100 do Código Penal, né? Basta ver aí o artigo 3º do Decreto 3689 de 41, para ver por que existe esse tema nos 2 institutos, tanto no Código Penal quanto no Código de Processo Penal, né? Exatamente em função da regressão, da possibilidade de regressão. Uma lei nova, por exemplo, ela pode ser aplicada a partir de que momento? Sabemos que toda lei nova ela só retroage para beneficiar o réu, isso é um direito fundamental, está lá no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, né? Então essa é a sequência mais ou menos da cognição, né? Existe a denúncia, existe a ação penal privada lá do artigo 29 do Decreto-Lei 3689 de 41, ou mesmo a denúncia, né, do artigo 41, que é do Ministério Público. O Ministério Público é o titular da ação penal, está lá no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, o Ministério Público é o titular da ação penal. Mas naqueles crimes, por exemplo, contra a honra, né, calúnia do artigo 138, difamação do artigo 139, injúria do artigo 140, esses crimes aí são crimes contra a honra, só interessa a pessoa, né? Então esses crimes aí o Ministério Público abre mão aí dessa atuação e deixa para próprio ofendido produzir ação penal privada nos termos do artigo 29 do Código de Processo Penal. Mas na verdade o que mais interessa é o artigo 953 da Lei 10.406 de 2002, que é a indenização pela prática desses crimes contra a honra, né? Artigo 953 da Lei 10.406 de 2002. Então veja que nós temos aí a denúncia, temos pode ser ação penal privada, aí tem o recebimento pelo Poder Judiciário, tem a citação do réu, lá do artigo 231 do Código de Processo Penal, né? Depois nós temos a questão da prova, né? Do artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova é daquele que alega, por isso que o Estado tem que sempre alegar, né? Aí consiste o direito, por exemplo, do réu ficar preso, ficar quieto, né? Manter o silêncio, como prevê o artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, em função disso, né? Porque o direito ao silêncio é em função do direito de não produzir prova contra si mesmo, como prevê o Decreto-Lei 678 de 92, o decreto, né, 678 de 92, 678 de 92, lá no artigo 8º, número 2, a linha G, né? Eu estou fazendo assim para provocar, fomentar a pesquisa, né? Então vejo que nós temos aí a possibilidade do silêncio em função disso. Então vejam que temos aí, depois da audiência, né, a resposta do réu, lá do artigo 396-A, da audiência do artigo 400, todos do Código de Processo Penal, teremos uma sentença no final lá, que é aquela dialética do Hegel, né? A tese é a denúncia e a ação ou ação penal privada, a antítese é a resposta do réu, e no final tem a síntese, que é o juiz que vai dar a sentença ou do artigo 381 do Código de Processo Penal, ou no caso do Tribunal do Júri, lá do artigo 492, né, a sentença do Tribunal do Júri. Tem o tempo aí para recorrer, né, usar o duplo grau de jurisdição, também do decreto 678 de 92, também do artigo 8º, também do número 2, só que a linha H, né, buscar aí devolver para o Poder Judiciário para que possa ser reavaliado e, se possível, reformado, até anulado nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. Então, o duplo grau de jurisdição no processo penal normalmente é apelação. Apelação lá do artigo 593, são 5 dias, né? 593 é o artigo e são 5 dias para apelar para o Tribunal Superior, né? Para o Tribunal de Justiça
para que seja reavaliada aí essa questão, né? Com diferença aí, logicamente, no Tribunal do Júri, lá do artigo 5º, inciso 38, a linha C da Constituição Federal, né? Que é o princípio de que o Tribunal do Júri não pode ter a sua sentença reformada, pode somente ser anulada e mandado fazer um novo júri, né? Então veja que nós temos isso lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, né? Então dê uma olhada aí nesse procedimento do Tribunal do Júri quanto ao duplo grau de jurisdição. Então não se reforma em grau superior na segunda instância do Tribunal de Justiça, não se reforma sentença do Tribunal do Júri, simplesmente, né? Porque lá tem, na verdade, tem aí a plenitude, né? A plenitude que deve ser respeitada. Então não pode simplesmente reformar, pode anular pode por um defeito formal e aí determinar um novo júri, né? Que seja feito um novo júri em função disso, mas não pode anular. Então cuidado aí com o Tribunal do Júri, né? E depois de transitado e julgado, nos termos do artigo 5º, inciso 57, artigo 57, 67 é a prisão civil, né? Então nós temos aí o artigo 5º, inciso 57, que traz a possibilidade de transitar em julgado. Transitou em julgado, não cabe mais recurso, aí pode considerar realmente culpado. E aí vem aquela questão do artigo 283 do Código de Processo Penal, pode ou não pode prender antes do trânsito em julgado? Teoricamente não, né? Tem uma lida aí no artigo 283 do Decreto-Lei 3689 de 41, né? E temos apenas duas possibilidades de prisão antes do trânsito julgado, né? Como prevê a Lei 7960 de 89, né? 7960 de 89, a lei da prisão temporária, né? Que pode chegar a 30 dias em alguns casos, por exemplo, a Lei 11.343 de 2006, o tráfico de drogas, né? Pode chegar a 30 dias, prorrogável por igual período, né? Então, cuidado com esses prazos aí na questão de concurso, os prazos fixados. Na Lei 7960 de 89, 5 dias prorrogável aí por um período, né? Mas tem casos que pode chegar a 30 dias, né? Então, cuidado aí com esses detalhes nos crimes hediondos da Lei 8.072 de 90, né? E os equiparados, o crime de tortura da Lei 9455 de 97, tráfico de drogas, como eu falei, da 11.343 de 2006, né? Temos aí a lei do terrorismo, né? Lei 13.160, a lei que trata do terrorismo, 13.160, né? Então vejo que nós temos aí uma questão interessante, que é exatamente as duas possibilidades de prisão antes do trânsito em julgado. Uma é a prisão temporária e a outra é a prisão preventiva, lá do artigo 312, né? Artigo 312, ou para assegurar a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal, por ordem pública, por ordem econômica, né? Então veja que nós temos aí possibilidades elencadas lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, e essa prisão preventiva, isso tem caído muito em concurso, ela tem que ser revista a cada 90 dias, como prevê o artigo 316, parágrafo único, artigo 316, parágrafo único do decreto 3689 de 41, né? Decreto 3689 de 41 prevê lá no artigo 316, parágrafo único. Dê uma lida nesse artigo 316, parágrafo único, para que não sejam pegos aí de surpresa numa pergunta aí de concurso, né? Então veja que nós temos várias questões, também tem as medidas tomadas aí em função antes do trânsito de julgado, somente essas duas prisões, né? Mas tem outras medidas que podem ser tomadas, que são as chamadas cautelares, né? As cautelares lá do artigo 319 do Código de Processo Penal, tem o sequestro do artigo 125, tem o arresto do artigo 136, né? São instrumentos aí que estão à disposição do Poder Judiciário para forçar uma situação, né? Então, o sequestro, o arresto, como eu falei, a própria prisão temporária, a prisão preventiva, são instrumentos aí que se baseiam aí no fumus comissi delicti, né? Fumus comissi delicti, olha que interessante isso.
fumus comixis deliciis, que se baseia na prova do crime, na prova da existência de uma ação ou omissão típica, antijurídica e culpável, e também nos indícios suficientes aí de autoria para justificar uma condenação, né? E também, além do fumus comissi delicti, tem o periculum libertatis, periculum libertatis, né? É o perigo da liberdade do indivíduo. Então é um contrassenso aí, né? De um lado tem que ter a prova certinha, bonitinha, como demanda o artigo 156 do Código de Processo Penal. O ônus da prova é daquele que alega, normalmente é o Ministério Público, no caso do crime, por causa do que prevê o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, né? Então, e o advogado faz aí, cuida da liberdade do indivíduo, né? A liberdade do indivíduo como prevê por liberdade de ir e vir, do artigo 5º, inciso 15, da Constituição Federal. Então, é importante que tenhamos essa ideia, né, de que existe três fases. A fase de cognição, onde se busca realmente a existência da ação ou omissão típica, antijurídica e culpável, como determina o Decreto-Lei 3.914 de 41, né? O Decreto-Lei 3.914 de 41, depois vem a segunda fase, que é a fase de execução, onde tem a Lei 7.210 de 84, Lei 7.210 de 84, né? E temos aí a fase cautelar, que ela serve aí em qualquer momento, né? Onde houver necessidade, onde houver aí qualquer perigo aí à liberdade da pessoa e tal, pode acontecer da pessoa ter uma sentença ou uma decisão que mande aí tomar alguma medida cautelar com base no artigo 319 da Lei 3689 de 41, né? Então veja que nós temos aí a fase de execução, e na fase de execução onde a pessoa vai cumprir ou a pena restritiva de direito, ou vai cumprir ou vai pagar uma multa, ou vai cumprir a privativa de liberdade, que é lá dentro da penitenciária. Privativa de liberdade é dentro da cela, né? A cela, como prevê aí o artigo 88 da Lei 7.210 de 84, lá no parágrafo 1º, tem que ter aí no mínimo 6 metros quadrados aí para cada pessoa, né? Então veja que nós temos aí o artigo 88 da Lei 7.210 de 84, essa lei 7.210 de 84. Então veja que nós tivemos aí uma mudança nesses últimos dias, a partir da Lei 15.402 de 2026, 15.402 de 2016, a famosa lei da dosimetria, né, que já deu problema antes de começar a vigência, já deu problema, né? Então veja que essa lei foi promulgada dia 8 de maio de 2026, agora 8 de maio, hoje tem 20 dias essa lei, né? E é conhecida como a famosa lei da dosimetria, né? Ou seja, é uma lei que veio para alterar o Decreto-Lei 2.848 de 40, que é o Código Penal, e também a própria Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 84, né? Onde é que ela mexe? Ela mexe exatamente nos critérios da pena, né? Os critérios da pena, aqueles critérios lá do artigo 59, e mais precisamente o 68, aquele cálculo matemático do artigo 68, do Decreto-Lei 2.848 de 40, né? Então veja que nós temos aí critérios que foram modificados em razão da Lei 15.402 de 2026, e também a progressão do regime, que é um dos benefícios aí que faz parte desse quadro que nós colocamos a respeito da teoria ou da corrente minimalista que norteia a legislação penal aqui no Brasil, né? A corrente minimalista. Então a progressão do regime, como prevê o artigo 112 da Lei 7.210 de 84, ela surge em função da progressão diferenciada do que nós temos. Aliás, não temos, né? Hoje nós temos ainda anterior, porque a vigência da Lei 15.402 de 2026 está suspensa pelo STF, né? Então vejo que nós temos uma mudança no critério das penas, na progressão do regime, especialmente para alguns crimes. Por exemplo, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, lá do artigo 359L, artigo 359L da lei, do Decreto-Lei 2.848,
de 40, né? 2.848 de 40 é o nosso Código Penal, né? Então veja que nós temos aí, especialmente para esse tipo de crime, né, algumas alterações. Contudo, logicamente, sabemos todos pela mídia que o ministro do STF, lá, o Alexandre de Moraes, né, suspendeu a aplicação dessa lei o dia 9 de maio, né, dia 8